Saudação fraternal a todos. Que a paz do nosso Mestre Jesus esteja contigo. Vamos aqui agora neste vídeo, a título de proposta, meditarmos sobre algumas informações deste livro aqui, ó. Livro chamado Futuro Espiritual da Terra. Neste livro a gente já meditou sobre algumas informações. Aqui a proposta é verificarmos o que o capítulo 21 nos diz. Mas antes, qual seria o futuro espiritual da Terra? Não futuro material, futuro espiritual. Qual será? Há futuro para esse planeta? Tem muita gente achando que não tem futuro. Que conforme as ocorrências vão ocorrendo, os eventos estão surgindo, esse planeta aqui caminha a passos consideráveis para uma terceira guerra mundial, para a extinção da humanidade e do planeta. Muitos pensam assim. E de fato há motivos para pensar assim, né? Mas acima de nós, mas muito acima, ó, olha aí para o céu, azul, né? Ou cheio de nuvens, ou nublado, ou acinzentado, ou escuro. Não interessa. Lá, além desse céu, existe uma diretoria. Existe um grupo de inteligências muito, mas muito mais inteligentes do que toda essa humanidade junta. Se juntar tudo, não vai chegar perto deles. Esse grupo organiza, dirige, orienta nossas evoluções e a evolução do planeta. O planeta não está desamparado. Planeta, organismo. Ele não está desamparado. E seus habitantes também não. Nada está solto no universo como se fosse um calhau no meio do mar. Isso não existe. O universo é disciplina e ordem. O homem, portanto nós, é que desvirtuamos a ordem e a disciplina. A gente desvirtua. A gente desconsidera. A gente desconstrói. A gente tumultua. E a gente sai da ordem e da disciplina e cria um ambiente de desordem e de disciplina, de indisciplina, perdão. Sem disciplina, indisciplinado. O ambiente criado no caos é criado pelo homem. O ambiente de Deus, ou se preferir a casa de Deus, ou o sistema divino, é perfeito. É ordem, é disciplina, é justiça, é progresso. É perfeito. A gente sai da casa do Pai, nós, eu, você, a gente sai da casa do Pai e a gente cria a nossa casa indisciplinada, desordeira, bagunçada. A gente cria. Portanto, é como se fosse o antissistema. Se há o sistema perfeito divino, a gente cria o antissistema humano, que é imperfeito, que é obscuro, que não é feliz,
que não é bom. Mas a gente aí fica séculos, milênios, e vamos eras atrás de eras nessa caminhada. Mas essa turma que está lá em cima, ó, mas muito lá em cima, deixa acontecer. Porque é necessário que o homem sofra. É necessário. Jesus nos apresentou essa lição quando ele nos instruiu a respeito da parábola do filho pródigo, que pede, que estava na casa do pai e pede para sair. O pai não o expulsou, o irmão não o expulsou, ninguém o expulsou. Ele quis. Pai, vou partir. Me dê a minha parte, que aqui eu não quero mais ficar. Eu não quero ficar. Veja, somos nós que saímos pela porta da casa perfeita para criar um mundo nosso, que é o mundo imperfeito, que é a casa imperfeita, que é a casa bagunçada, que é a casa da desordem, da indisciplina. A gente criou. O filho pródigo sai pelo mundo. A gente sai da casa do pai. E vamos nas nossas andanças. Andanças, andanças, andanças. E a gente está até hoje nessas andanças. Qual é o título do capítulo? 21. Reencarnações desperdiçadas. Desperdiçadas porque a gente está nas andanças. Estamos nas andanças. Continuamos nas andanças. Como filhos pródigos, aqui estamos. Alguns, né, estão retornando à casa do pai. Alguns. Poucos. A maioria continua nas andanças. Olha aí. Olha o noticiário. Olha o que você vê. Janela fora da sua casa. Olha o que você vê na sua família. Olha o que você muitas vezes vê em você mesmo. Que a gente precisa olhar para a gente. Será que a gente não continua nessas andanças? Como filhos pródigos, distantes da casa do pai? O pai espera. O pai não esperou lá na parábola? E se alegrou quando o filho voltou? Fez festa e tudo mais? Mas o pai não foi buscar o filho pródigo. É o filho que retorna. Portanto, a gente precisa voltar ao sistema perfeito, à casa perfeita. A casa de ordem, de disciplina, de paz. Mas é nós. É em nós. E somos nós que precisamos ter atitude. Não é Deus. E esse é um capítulo sério. Porque milhões desencarnam e suas experiências, vivências, reencarnações foram desperdiçadas. Simples assim. Jogadas literalmente na latrina. Porque quiseram, porque fizeram escolhas. E depois reclamam, choram, se revoltam, se rebelam. A troco de quê? Com que autoridade um homem e uma mulher fica 50, 60, 70 anos no plano da matéria, desencarna, e com que autoridade essa pessoa vai reclamar de sua vida? Com que autoridade? Porque a gente tem o roteiro básico há 2000 anos. E se quiser ser mais assertivo, a gente tem roteiros seguros, corretíssimos e assertivos mesmo, há pelo menos 5.000 anos. É só buscar informações lá junto aos Vedas,
aos hindus, que já traziam as informações de como a gente deveria se comportar. Mas a gente se comporta como um gado, uma manada, animais, e não como seres espirituais elevados. Nós somos animais ainda. A nossa sociedade, a característica dela é animalesca, de baixa moral, de baixa ética, de baixa fraternidade, de baixo amor, de baixo entendimento, mesmo se colocando como sociedade cristã ou sociedade que crê em Deus, etc, etc, etc. Mesmo assim, a característica é da selvageria, da agressividade, da violência, da destemperança ou da falta de equilíbrio, imaturos, semi-selvagens. Sociedade dos pigmeus morais. E é desencarnação atrás de desencarnação, reencarnação atrás de desencarnação, tudo isso desperdiçado. Por quê? Porque a gente deseja assim agir. Veja, nós desejamos assim agir. Ninguém nos enfia goela abaixo os nossos comportamentos e o nosso caráter. Alguém enfia goela abaixo o teu caráter, teu comportamento, tua ação, tua escolha? Não. É você que escolhe. E aí vem a pergunta: tens escolhido o quê? Nesse capítulo, vou pegar uns trechos para a gente meditar e fazer um balanço. Minha reencarnação será desperdiçada? Se vai ser ou não vai ser, vai de cada um. De cada um. Mas eu garanto, a maioria desperdiça. Você quer um exemplo? Te dou um exemplo. Há pouquíssimo tempo atrás, no Rio de Janeiro, teve um embate, um combate entre a polícia e um grupo de traficantes ligados à bandidagem, lá no Rio de Janeiro. E nesse confronto, do lado lá dos traficantes, dos meliantes, mais de 100 foram mortos no confronto. Mais de 100 reencarnações desperdiçadas. Todos aqueles que foram alvejados na troca de tiros, logicamente, no combate, e desencarnaram, desperdiçaram. E sabe o que aconteceu com todos, sem exceção, daqueles que foram atingidos e desencarnaram? Com todos. Foram retirados do planeta. Exilados. Não hão de permanecer mais aqui. Porque chega um momento em que esse grupo, essa diretoria, essa liderança espiritual que nos guia, coloca um ponto final. Porque o planeta também evolui. E o planeta, para evoluir, não pode aceitar mais certos tipos de comportamento, como esses que a gente viu e vê. Viu e vê. Todos os que estão atrelados a esse tipo de comportamento aqui não mais permanecerão. Vejamos o que a lição nos diz. André Luiz, espírito, e Clarencio, espírito estão trabalhando
vão até uma casa espírita onde lá existe um trabalho mediúnico. E nós temos a seguinte situação. A reunião corria bem, reunião mediúnica, até que um grupo de desencarnados desesperados foi trazido para atendimento, causando certo tumulto. Esse tipo de evento ocorre quase que diariamente, eu diria até diariamente. Quando reuniões mediúnicas ocorrem nas casas espíritas, porque não ocorrem em outro lugar, lamentavelmente, né? Então fica restrito a uma casa espírita, e lá são levados entidades desencarnadas para auxílio. Agora, só é levado para auxílio quem precisa de auxílio. Quem precisa de auxílio, portanto, foi quem não se preparou, não se melhorou, não se instruiu. Somos nós estes? Vamos precisar de auxílio? Será que eu, quando eu desencarnar, precisarei ser levado a uma reunião mediúnica? Precisarei fazer uso de um médium? Receber um choque anímico para que eu desperte? Para que eu me recomponha? Para que eu possa começar a me lembrar de certas coisas? Veja, isso é um atraso. 2026, já estamos, hein? E a gente ainda precisa disso? Aqui está acontecendo isso. Os médiuns iam captando irmãos perturbados conforme a sintonia mental. No intercâmbio, eles eram interpelados por uma voz que lhes chegava aos ouvidos com estímulos acolhedores. Respondiam quase mecanicamente, sem que seus pensamentos seguissem uma ordem ou sequência lógica. Tal era o grau de desordem mental. Chegaremos a esse ponto? É isso que a gente precisa pensar. Quando eu desencarnar, estarei nessa condição de desordem mental? Sem saber se eu desencarnei, se eu não desencarnei, onde eu estou, quem sou eu, o que aconteceu, o que deixou de acontecer. É assim? Vai ser assim para a gente? O auxílio necessitava ser repetido para que aos poucos recuperassem lembranças pessoais, fatos que antecederam seus desencarnes, pudessem se abrir para a realidade que os aguardava. Esses espíritos foram resgatados depois que sofreram um desencarne em grupo. Aí, ó. Esse que eu comentei, né, do Rio de Janeiro, é um desencarne em grupo. No caso aqui, pegos de surpresa em um incêndio numa casa noturna. Já lembrou de alguma coisa, né? Claro que a gente não precisa citar nomes nem localidades, mas aqui está claro. Incêndio numa casa noturna. Estavam desorientados, pois de uma hora para outra veio o susto, a perturbação geral, o corre-corre, fazendo com que as coisas piorassem ainda mais. Bom, então a gente já sabe de aproximadamente de quem a gente está falando, de qual evento, né? Temos aqui uma ideia. Bom, mas lá, antes do incêndio, o que estava acontecendo? Jovens, homens, mulheres, adultos, crianças não haviam. Haviam jovens e adultos, correto?
que puderam entrar. O que acontece dentro de uma casa noturna? Eles bebem água? Eles comem brigadeiro? Eles tomam sorvete? Eles bebem suco de laranja, comem uma melancia? Não. O que acontece dentro das casas noturnas? Drogas e bebidas. Bebidas e drogas. Essa é a realidade. Todos os que estavam lá estavam alcoolizados e drogados? Não. Claro que não. Mas um grupo estava. Porque drogas e bebidas não estão só nas casas noturnas. Estão dentro das casas, das famílias, dos lares, das empresas, dos comércios, dos clubes, das associações, do parlamento, do congresso. E aí vai embora. Aí vai embora. Em todo o ambiente a gente vai encontrar droga e álcool. Drogas e bebidas já tinham sido consumidas em exagero e a capacidade de ação estava completamente comprometida. Dessa forma, a tragédia estava consumada. Então piorou. Tudo ali se organizou para que uma tragédia terrível ocorresse. Para o plano espiritual, o trabalho de emergência se desdobraria de forma a acolher de imediato irmãos que possuíam merecimento de não passar por sofrimentos maiores e apresentassem condições de ser socorridos. Como eu disse, muitos que desencarnaram nessa tragédia não estavam alcoolizados, não estavam drogados, tinham certos merecimentos, mas precisavam passar por esse resgate, que não foi gratuito. Esses desencarnes coletivos ocorrem quando um coletivo de almas se junta e expia débitos que eles mesmos criaram para eles no passado. A gente já estudou aqui um caso do circo de Niterói. O circo de Niterói pegou fogo e centenas de pessoas desencarnaram, porque essas mesmas pessoas assassinaram inúmeros cristãos numa festa em homenagem a um certo governador que chegava numa certa cidade romana. Para homenagear esse homem, um grupo da cidade de políticos, de detentores do poder, organizaram uma festa onde nessa festa a morte de cristãos seria a homenagem a esse homem. Pula o tempo, séculos passam, esse mesmo grupo que organizou essa festa, que não é uma festa, né, é um assassinato coletivo, vai se reencontrar lá em Niterói. E todos vão desencarnar no circo, pelo incêndio. E quem não tinha nada a ver com a história foi retirado antes ou lá nem chegou. Há casos e casos de pessoas que queriam estar lá, tinham comprado entrada, etc, mas não conseguiram chegar para participar daquele dia, né, de apresentação do circo. Não conseguiram ir. Por N motivos não foram e não desencarnaram. Então, aqui há motivos para o que aconteceu por conta do pretérito. E alguns
seriam e foram acolhidos, socorridos. Outros não. Tudo é merecimento. Grande parte deles não teve a possibilidade de compreender o que estava acontecendo. Permaneceram desligados da realidade. Não tinham como enfrentar aquela situação inusitada. Vários desencarnados que também se divertiam ali, olha que interessante. Ao mesmo tempo em que existe um grupo de encarnados dançando, cantando, se divertindo, ou não, ou fazendo coisas erradas, também desencarnados lá estavam presentes, buscando N coisas também. Esses se divertiam, se assustaram com o ocorrido e apresentaram as mesmas condições de muitos desencarnados. Mesma coisa. Também aspiraram aquela fumaça, ficaram desacordados, sentiram o fogo queimar o corpo, sentiram seus corpos ou seus membros, sua pele queimada. Por quê? Porque não é porque eu estou desencarnado que eu não estou ligado à matéria. Muitos desencarnados ficam muito ligados à matéria, quase materializados. E é natural que, se eu permaneço na matéria, vinculo minha mente à matéria, o que acontece na matéria reverberará na minha mente. E a minha mente vai dizer ao meu corpo que algo está acontecendo. Que comanda o corpo é a mente. Se eu entendo que eu estou ainda na matéria, mesmo desencarnado, que eu ainda estou vivo, entre aspas, mesmo morto, que eu ainda tenho um corpo de carne e osso, mesmo não o tendo, natural que qualquer coisa que atinja esse corpo atingirá a minha mente e eu sentirei como se eu estivesse ainda encarnado. Veja que interessante. Não houve só um resgate de quem desencarnou, mas de quem também já estava desencarnado. Nesse momento, para piorar, o ambiente astral da casa noturna fora invadido por um bando de desencarnados que disputava com outros desencarnados de inferior condição a possibilidade de posse e domínio das vítimas e seus acompanhantes espirituais para levar aquelas presas invigilantes aos seus antros de exploração e subjugação energética. Também tem isso. Notemos como é importante a gente estudar, conhecer, ter o entendimento de que, olha, não sejamos tão inocentes assim em relação ao plano material e ao plano espiritual. Porque se aqui onde eu estou eu posso observar certos perigos, o mesmo ocorre no plano espiritual. Que existem grupos, facções, gangues, quadrilhas de espíritos extremamente violentos e perigosos que sequestram os desencarnados, recém-desencarnados, que estão desamparados e são escravizados, são abusados, enfim, aí é uma outra história que não vou nem entrar aqui. Isso é muito sério. E é uma realidade ainda. Está sendo extirpada essa realidade do plano espiritual, ou seja, do umbral. Mas ainda é uma realidade. E aconteceu aqui.
Então veja que a ação dos trabalhadores, ela ocorre em várias frentes. Os que desencarnaram, os que já estavam desencarnados, os que precisavam ser protegidos, os que precisavam ser resgatados. Veja a trabalheira que dá por conta da nossa falta de capacidade de melhoria, né? A gente dá muito trabalho para o plano espiritual, muito trabalho, por conta do nosso comportamento. Devido ao despreparo religioso, faltava-lhes capacidade de se autoproteger. E pela entrega ao vício e à irresponsabilidade, muitos daqueles jovens estavam como verdadeiros zumbis, a ponto de, com o tempo, perderem suas identidades. São as consequências. É como eu disse, a gente sai da casa do pai e vai para os antros curtir, viver, aproveitar a vida nos antros. Esse é um lema de vida. Fica no antro, fica no antro. E quando acaba a experiência, a reencarnação, o que acontece? Isso. Exatamente isso. Verdadeiros zumbis a ponto de perderem suas identidades. E então, Clarencio vai dar uma explicação. E eu vou pegar alguns trechos aqui, só para nós compreendermos um pouco mais a fundo. André, a maioria dos irmãos está despreparada para viver e assumir responsabilidades que a existência pede no desenvolvimento de seus potenciais. É uma afirmativa de Clarencio. Clarencio é um dos 12 ministros do Ministério do Auxílio da Cidade Espiritual Nosso Lar. Ou seja, ele está acima de você e de mim. Então, o que ele está afirmando aqui é uma realidade. Vamos trazer isso para a gente, para o que a gente é. E vamos nos perguntar, a partir dessa afirmação, onde eu estou. André, a maioria dos irmãos está despreparada para viver e assumir responsabilidades que a existência pede no desenvolvimento de seus potenciais. Eu estou despreparado para viver e assumir responsabilidades? Sim ou não? E mais? Eu estou desenvolvendo meus potenciais? Sim ou não? Isso faz toda a diferença, certo? Toda a diferença isso faz quando eu desencarnar. E são esses os pontos que eu preciso mexer em mim. Veja, ler aqui, ler essa história, não é estudar, não é se reeducar, não é se renovar, não é se reestruturar. Ler apenas por ler não vai mudar nada. Está cheio de biblioteca ambulante. Está cheio de biblioteca ambulante. Homens e mulheres que decoram livros, mas não fazem a reforma íntima. Então se responda, você está fazendo a reforma íntima? Você está desenvolvendo seus potenciais? Você está assumindo responsabilidades da sua existência? Eu estou? Nós estamos? Sim ou não? Precisamos nos responder. Sem isso, a gente fica à deriva. A gente fica à deriva. E depois a gente desencarna como zumbi. E desperdiça a reencarnação. E pode ser exilado. E colocado num planeta primitivo. Você quer? Você deseja sair da sua casa, do conforto da sua casa, para ser locado ou relocado a um planeta onde você vai ter que cavar um buraco para sobreviver? Reaprender a falar? Descobrir o fogo? Descobrir a roda? Descobrir como se faz para cultivar um alimento? Você quer isso?
Você quer voltar para o período das cavernas? É isso que está acontecendo. E é isso que vai acontecer com os políticos que hoje estão na política, com os administradores públicos que hoje administram as áreas federais, municipais e estaduais. É isso. É isso que vai acontecer com aqueles que detêm poder e fazem de tudo para se manter no poder. É isso. Esses espíritos enxergam apenas a perspectiva do prazer e da diversão, distorcendo objetivos reais a que são chamados. Após a desencarnação, amplia-se para eles o peso das oportunidades perdidas. Nós temos geração atrás de geração essa busca aqui, ó. Prazer e diversão. Há poucos dias eu vi alguns vídeos dessa neurose, dessa obsessão neurótica que se instala dentro das pessoas na busca de diversão. E os vídeos são impressionantes. A corrida, mas é uma corrida alucinada, neurótica, para shoppings, para compras, para viagens, para praias, para parques de diversão, onde o ser humano se coloca numa posição deprimente. Eu vi depoimento de um homem que ele diz que ficou mais de 5 horas, na verdade, numa fila, num parque de diversão nos Estados Unidos, para assistir uma atração, que é um vídeo virtual, de 2 minutos, quiçá 3 minutos. Entra, vê o vídeo e vai embora. E ainda é humilhado, porque fica mais de 5 horas na fila, e se uma pessoa paga $1.000, passa na frente dos que não têm $1.000 para ver essa atração patética, ridícula, de 3 minutos. Prazer e diversão. Diversão e prazer. E esse homem diz assim: eu estou arrependido, estou me sentindo um idiota. Ele está dizendo. E ele ainda diz que nessa encarnação nunca mais. Portanto, é um homem que acredita, que tem uma visão mais ampla, mas estava lá por prazer e diversão. Veja como a gente se perde. E são filas nas praias, filas nos mercados, filas nos aeroportos, filas, porque eu quero diversão, eu quero prazer, eu quero viver isso, eu quero comer essa comida, eu quero ir naquele restaurante, eu quero ir naquele parque de esqui para eu descer a montanha e tirar uma fotinho. O homem busca há séculos prazer e diversão, diversão e prazer. E veja onde nós estamos chegando. Num fim de ciclo, um fim de ciclo absolutamente terrível, que está abalando os alicerces do homem. Os alicerces estão estremecidos. Não há uma residência sem problema, sem dificuldade, sem desafio. Não há um ser humano que não tenha dentro de si conflitos. O homem está sendo abalado nas suas estruturas mais íntimas, porque há muito tempo busca prazer e diversão, diversão e prazer. Essa é a realidade mais cristalina.
que foi amplificada com o advento da internet e agora mais recente dessas mídias sociais, que na verdade são cânceres que trazem desordem para a mente humana. Essa é a realidade. Está aqui, Clarencio dizendo. E esse livro não é de agora. Esse livro, se eu não me engano, é do começo dos anos 2000, 2010, por aí. Não, 2016. 10 anos. 10 anos. 10 anos. Uma década. O que mudou? Só aumentou. Só aumentou. E isso é claro da gente verificar. É só olhar pela tela do celular. E a gente vai verificar os comportamentos dos jovens, das crianças inclusive, hein? Incentivada pelos pais dos jovens, dos adolescentes, daqueles que estão entrando no mundo adulto, dos adultos, dos idosos, porque está cheio de idoso procurando prazer e diversão, diversão e prazer. Após a desencarnação, todo mundo se vai, amplia-se para eles o peso das oportunidades perdidas. Nessa fase de evolução, o ser identifica-se com a realidade material, com as sensações corporais ligadas principalmente ao prazer que a existência lhes proporciona. Não assumem responsabilidades nem compromissos. Procuram sempre o que é de fácil ganho, o que não requer esforço para adquirir. Procuram sempre o que é de fácil ganho. Quando eu li isso, me veio à mente essa geração de influencers que não trabalham, não estudam, não produzem nada de útil, não melhoram o mundo, mas que têm milhões de seguidores que copiam o que eles fazem, que compram o que eles vendem, que repercutem o que eles ditam e que tem uma vida de fácil ganho. São carros importados, casas suntuosas, joias, relógios, tatuagens, cabelos coloridos, barbas coloridas, viagens. Em 2016, esse livro. Mas esse livro que está escrito aqui não ocorreu em 2016, ocorreu antes. 2015, 2014, 2010, 2005, 2000. Para onde a gente está caminhando? Muitos espíritos terão de se saturar dessa postura até que as decepções e as frustrações lhes preparem o psiquismo para enfim buscarem um objetivo maior. Como a Terra não tem mais lugar para oferecer experiências de resgate para esse tipo de entidade, a possibilidade de deportação é muito grande. Portanto, influencers, músicos, atores, atrizes, famosos, celebridades, todos esses inúteis vão ir embora do planeta Terra. Esses que ficam falando de fofoca na televisão, falando da vida alheia, todos serão deportados.
2/3 do planeta vai embora. Coloca aí tua barba de molho, hein, meu amigo? 2/3. Está no Apocalipse de João, certo? Está lá em Isaías também. E tem outro profeta que eu não me lembro agora que também trouxe essa informação. Melquias, acho que é, não me lembro, mas eu vou trazer, prometo aqui. 2/3 será exilado, deportado do planeta. 2/3 dessa humanidade não ficará nesse planeta. Você vai ficar? A possibilidade de deportação é muito grande. Lhes será proporcionada a oportunidade de descobrirem que a vida não foi feita para a mera diversão, chamando-os a responsabilidades espirituais, ampliando suas decisões em direção a metas mais relevantes. Não podemos classificá-los como maus, mas imprevidentes e imaturos. Muitos deles serão mola propulsora de transformação e revolução para o mundo, que os acolherá, o mundo lá longe, que os acolherá na atuação que não conseguiram fazer aqui no nosso planeta por estarem presos à esfera dos ideais e sonhos irrealizáveis. Se permanecessem aqui, ficariam agarrados a essa realidade, perderiam o ensejo de crescimento mais rápido e menos doloroso. Se no novo orbe alimentarem a revolta ou a preguiça, entrarão em sintonia com os que não querem se renovar, criando as estruturas dos planos espirituais inferiores do orbe, informação para servirem de provas e expiações, tanto para si mesmo como para os que se afinem com seus interesses. Ele acabou de dizer como é que nasce o umbral. Acabou de dizer aqui. Nós temos aqui a receita de como nasce o umbral. Exatamente assim. Se no novo orbe alimentarem a revolta ou a preguiça, entrarão em sintonia com os que não querem se renovar, criando as estruturas dos planos espirituais inferiores do orbe, que é o umbral. Informação para servirem de provas e expiações. A dor da separação de seus entes queridos, a reflexão sobre o tempo perdido, a consciência de que buscaram a felicidade utópica serão um impulso para suas transformações diante das energias estagnadas pela ausência de aproveitamento dos recursos recebidos da providência divina e por sua falta de esforço pessoal. Serão impulsionados em suas ações por um dinamismo de operosidade, o que contribuirá para o seu desenvolvimento de todas as áreas de crescimento, solução dos desafios a serem enfrentados de uma vez por todas. Vários irmãos estão sendo chamados para essa mudança por intermédio de acidentes como esse. Esse chamamento se desdobra para os pais e educadores que não souberam lhes orientar para abraçar maiores responsabilidades. O sofrimento será verdadeiro mestre, proporcionando a esses irmãos reflexões tardias, mais úteis, para que sua visão antes limitada abranja ângulos mais profundos da existência. Seus pés serão relocados nos trilhos corretos para que se aproximem do encontro consigo mesmos, se assumindo como espíritos eternos, filhos de Deus, e possam cumprir a parte que lhes cabe no desenvolvimento universal da vida. Não se brinca com a vida. Não se brinca com a vida. Mas o povão gosta de brincadeira, né? Gosta de praia, gosta de parque de diversão, gosta de shopping center, gosta de dinheiro na conta, gosta de preguiça, gosta de vagabundagem, gosta de curtir a vida. Mas as nossas obrigações espirituais ficam aonde, eu pergunto? Aonde ficam? Eu vou encerrar esse vídeo com uma questão do Livro dos Espíritos. Quer ver? Questão 185. As condições físicas e morais dos seres vivos
portanto dos homens, em cada planeta, são sempre as mesmas perpetuamente? São sempre as mesmas perpetuamente? Serão sempre? Resposta: não. Os mundos, os planetas, também são submetidos à lei do progresso. Todos começaram como vós, por um estado inferior, um planeta primitivo. E a própria Terra suportará uma transformação semelhante. Transformação semelhante. Tornar-se-á um paraíso terrestre, quando os homens se tornarem bons. O planeta está submetido à lei do progresso. Quando progride o planeta, mas a humanidade não progride, parte dessa humanidade que deseja segurar o progresso do planeta e da própria humanidade é retirado. Esse é o êxodo. Essa é a deportação. Se o espírito nada pede, o que determina o mundo em que deve se reencarnar? Resposta: o grau de sua elevação. O grau de sua elevação. Veja como a justiça de Deus é justa. Se eu me elevo no mesmo nível que o planeta, não tem por que eu ser mandado embora do planeta. Mas para que eu me eleve, para que eu evolua, eu preciso cuidar das minhas questões espirituais acima das questões materiais. Porque ninguém vai ser condenado, crucificado ou deportado por desejar descansar, ter uma diversão, ter um prazer aqui e ali. Não. Nós temos direitos, mas antes dos direitos, os deveres. Aquele que coloca prazer e diversão acima dos deveres espirituais, esse já era, esse já acabou o jogo para esse. Esse está fora do jogo, esse já está morto. Pode estar aqui comigo, pode estar do meu lado, pode estar na minha frente, mas esse está morto. Esse está morto. E esse, assim que desencarnar, aqui não permanecerá. Está aqui então, ó, mais uma lição. Futuro espiritual da Terra. Lembremos Jesus. Bem-aventurados os mansos e pacíficos, porque eles, lembra que ele falou? Herdarão a terra. A terra será dos mansos e dos pacíficos. Meditemos. Obrigado por assistir esse vídeo. Muita paz, muita luz. Salve o nosso Mestre Jesus.